dia. Estamos começando mais um programa Construindo o Futuro, hoje aqui em Itapema, na sede da Localiza Consultoria Imobiliária. Bom dia, Estevão, tudo bem? Bom dia, Sandro. Olá, amigos. Obrigado pela oportunidade, de poder estar conversando um pouquinho aqui com vocês sobre o mercado, sobre também um pouco do que a gente faz aí, Espero que vocês apreciem e gostem muito. Com certeza. Bom, o Estevão, para quem não conhece, hoje ele atua no ramo imobiliário e também na parte de mentoria, consultoria, também auxiliando aí os corretores, a desenvolver o processo digamos, o lado profissional, de cada um, trazendo aí os conhecimentos e aplicando aí no dia a dia. Mas hoje nós vamos começar o nosso bate-papo conversando um pouquinho sobre o mercado imobiliário, Vamos falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, depois falamos um pouquinho sobre construção e depois a gente vai adentrar um pouquinho sobre a questão de treinamentos, enfim, toda essa questão. Estevão, o que você pode nos passar hoje em relação ao comportamento do mercado imobiliário, Nós passamos aí por toda essa situação da pandemia, agora estamos vivendo o momento de retomada, do crescimento, as pessoas estão voltando para o trabalho, estão voltando a ocupar aí as suas posições, as empresas estão voltando a funcionar, as liberações estão acontecendo. Como é que você vê agora o mercado imobiliário? Estamos no final do ano. Como é que seria hoje agora o comportamento do mercado imobiliário nessa reta final do ano de 2020? Bom, Sandro, o mercado imobiliário da nossa região aqui, do litoral de Santa Catarina, hoje eu atuo mais em Itapema, mas atuo também em Balneário, a gente atua também no município vizinho, Porto Belo, Bombinhas, o litoral nosso. Sim. Ele é um mercado muito dinâmico e é um mercado muito sólido, dentro da área imobiliária. Ele é um mercado onde historicamente, o nosso litoral sempre teve projetado entre os melhores mercados do Brasil em valorização. Isso já era um fato, isso já estava consolidado. Com a vinda da pandemia, isso foi uma das coisas que, num primeiro momento, quando a pandemia veio, houve uma certa instabilidade, uma instabilidade, e se todos aí que estão nos vendo recordam os primeiros 15 dias principalmente, que foi aqueles primeiros 15 que fechou tudo, ninguém sabia para onde ia, para que lado ia, o que ia fazer. Nós não tínhamos uma diretriz, inclusive, em nenhuma das esferas, municipal, federal, estadual. Criou um pouco de pânico no começo, Exato. E essa instabilidade, ela gerada naquele momento, se gerou uma situação de desconforto e até uma situação assim de vulnerabilidade, vamos dizer, do próprio mercado. E as pessoas pararam de investir, seguraram, não sabiam o que fazer, e é isso. Quando a situação ela gera-se uma instabilidade, é natural que as pessoas tenham medo, então elas puxam o freio de mão e elas não dão sequência naquilo que fariam. Mas a gente historicamente já sabia, e já sabemos historicamente, que o primeiro semestre imobiliário é diferente do segundo. O primeiro semestre imobiliário ele é um semestre onde o ritmo ele é um pouco mais moroso, ele é um pouco mais devagar, assim, ele é um ritmo diferente. Certo. Porque o primeiro semestre, historicamente, é um semestre onde as pessoas estão muito ligadas às suas empresas, aos tributos, o imposto de renda, por exemplo, que tudo são taxas que vêm no primeiro semestre. Então, a maioria das tributações, elas vêm todas no primeiro. O segundo semestre, historicamente, é onde as pessoas elas soltam o freio de mão. É onde elas já têm mais ou menos projetado aquilo que se gerou no ano e elas começam a pensar em poder investir, em poder consolidar aquele plano que vinha sendo feito. Já estão mais propícias a iniciar algum investimento. Exatamente. Historicamente assim funciona. Então, assim, com a vinda da pandemia, a gente também teve que se reinventar, de alguma maneira. Então, o que aconteceu no primeiro momento? Após aquela instabilidade, naturalmente, se gerou uma sensação de aquecimento dentro do mercado. Por que se gerou isso? Porque muitos e muitos imóveis que estão no nosso litoral, para muitos clientes ou para muitos moradores ou proprietários, geralmente é o seu segundo imóvel, é o seu segundo, é o seu terceiro, é o seu quarto. E o que acontece? O mercado, por exemplo, o mercado numa possível crise, o mercado imobiliário sempre é bom também. Por quê? Para nós,
Eu digo por quê? Porque quem tem o seu segundo imóvel, o seu terceiro imóvel, o seu quarto imóvel e tem que fazer um giro, tem que botar esse giro dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, ou poder passar para outra coisa, é natural que a pessoa pegue esse imóvel e ela venda. Certo. E ela faça a venda dele, ou seja, então o aquecimento continuou de alguma maneira. As pessoas fizeram um movimento para continuar fazendo venda, para poder honrar suas contas, para poder botar na sua empresa. Eu, inclusive, tive alguns atendimentos aqui de clientes, por exemplo, que optaram por não perder, por exemplo, seus empregados, né, dentro da sua empresa, certo. Porque foram empregados que foram treinados a vida inteira, né, durante um tempo inteiro. E naquele momento não era saudável fazer uma demissão, e sim, porque depois tu imagina, depois que voltasse, né, a gente voltasse para a normalidade, aconteceria naturalmente do cara ter que contratar todo mundo de novo. Então o que o cara fez? Ele vendeu o imóvel naquele momento. Então aconteceu muito esse movimento. Então isso deu um relativo aquecimento. Qual foi outra coisa boa da pandemia? Uma outra leitura que eu queria fazer. Gerou-se duas novas situações, né? A gente até tinha conversado um pouquinho já, né, num outro momento, mas só para fazer uma reflexão de novo. Os clientes, eles aprenderam também a fugir da especulação do mercado. Os corretores de imóveis, enquanto profissionais, também tiveram que se reinventar e fugir da especulação. Ou seja, eu vou usar um termo aqui, a obesidade do mercado, ou seja, aquela gordura que todo mundo usa em preço, por exemplo, imóveis que valem 750 mil, que o cara está oferecendo na praia por 1 milhão, voltou na pandemia para a realidade. É que nós vínhamos aí em um momento em que, pelo fato do mercado estar aquecido e permanecer aquecido durante muito tempo, as valorizações começaram a ser feitas de uma forma muito pessoal, né? Sem uma análise técnica realmente, sem uma avaliação, com um profissional da área que foi no imóvel, que verificou realmente, fez ali toda uma constatação e atribuiu então uma valorização. Cada um, digamos assim, falando de uma maneira bem mais simples, cada um bota o preço que acha que vale, né? Exato. Então a gente vinha assim desse momento, né? E a pandemia, como você falou, acabou trazendo, né, uma realidade, né, que as pessoas tiveram que se adequar, né, ao momento. Então com certeza isso nivelou realmente, trouxe, né, os preços, os valores para uma realidade realmente mais efetiva, né? Isso, seria isso, Estevam? Exato, essa leitura. E assim, Sandro, complementando a tua fala, que está perfeito, o que naturalmente se faz nisso? Quando a gente traz o preço, né, para uma realidade, ou seja, a gente enxuga esse preço para uma normalidade, para uma realidade, né? Sim. Que tem uma diferença entre o vende-se e o vendido. Com certeza. E isso tem que ficar claro. Então, assim, a gente traz isso para a realidade, é natural que a gente atraia pessoas com poder de compra. Porque aí, nesse caso, perdão, não, por favor, embora tenha acontecido algo que realmente serviu para nivelar dentro da realidade, mas se tornou atrativo, né? Totalmente. Se tornou atrativo, porque agora eu tenho dinheiro, baixou o preço, então agora eu quero comprar, né? Gerou interesse, né? Gerou total interesse. Então é a mesma lógica, né, de bolsa de valores, por exemplo. Quando as pessoas falam, quebrou, né, a bolsa caiu, é nesse momento que as ações estão em baixa que quem tem poder aquisitivo vai entrar com oportunidade, né? E não o contrário. E tem muita gente que nesse momento sai. Sim. Né? E ao contrário, nesse momento que tu tem dinheiro é um momento de investir, porque então assim, e aí volta aquela máxima que a gente fala, né? Quem faz um bom negócio, né, ou o bom negócio se faz na compra, não na venda. Sim. Então a compra é muito importante. Então quando a gente fez esse movimento dentro do mercado, né, quando aconteceu esse movimento natural, é lógico que se tu perguntar para mim, Estevam, todos os profissionais da região trabalham da mesma maneira ou trabalharam da mesma maneira, eu vou te dizer que não. Por quê? Porque, e aí a gente vai falar um pouquinho na frente, né, sobre esse desafio do profissionalismo, mas é natural, por exemplo, que alguns profissionais, profissionais dentro da área, não queiram fazer o que deve ser feito. Não queiram, e aí tem uma diferença que eu sempre, nos meus treinamentos aqui, né, quando eu trabalho aqui com os corretores, eu sempre digo que há uma diferença, né, existem 2 caminhos, fazer o fácil e fazer o certo. E eu quero fazer essa distância porque o fazer o certo é um caminho muito mais longo, muito mais difícil, muito mais tortuoso, com muito mais obstáculos, mas ele é o caminho que vai te trazendo crescimento, solidez. E o caminho fácil simplesmente é um caminho de
olhar para um cliente, não querer se indispor com ele e dizer, não, seu João, por exemplo, o seu imóvel vale, o senhor quer 1.200.000? Tá, o seu imóvel é 1.200.000. E aí eu quero fazer uma provocação, né? Que eu preciso fazer uma provocação aqui. Se a gente vai num consultório médico, isso é uma coisa que eu acho que é uma metáfora que vai caber bem aqui. Se a gente vai num consultório médico, não somos nós, pacientes. Tu nunca viu um médico olhar para ti e dizer, Sandro, o que tu acha que tu tem? O que tu acha que tu tem? Eu acho que eu tô com uma moleza no corpo, eu tô com febre, tá, e o que tu acha que tu tem que tomar? Sim. Você nunca viu um médico fazer isso? E o corretor de imóvel, como profissional, especialista, ele faz isso com o paciente dele. Quanto é que o senhor acha que vale o seu imóvel? Cara, isso é uma provocação que tem que ser feita. Se o paciente, o atendido, né, ele pode até ter um pouco de vivência, ele pode até ter um pouco de realidade por volta da especulação dele, mas é o especialista quem tem que quem tem que dar uma boa precificação. Deixa eu abrir agora um leque aqui, aproveitando a tua colocação. Veja bem, olhando tudo isso que você falou até agora, eu penso da seguinte forma: se eu aceito essa colocação de um cliente, né, que chega na imobiliária e diz que quer vender o seu imóvel e ele coloca o preço e não há oposição quanto a isso, certo? Eu não estou criando também uma dificuldade para que eu possa vender esse imóvel depois e ter que fazer isso de uma forma talvez até um pouco mais difícil num segundo momento? Eu vou pegar o teu gancho agora e fazer uma reflexão. Muitos anos eu fui professor, assim, né? Um dos primeiros ofícios meus foi ser professor. Então, eu acredito muito no processo pedagógico, ou seja, o processo, tudo, não existe educar ou deseducar, é só educar. É a maneira que a gente educa, na verdade, é a maneira que a gente educar. Pessoal, por favor, não é no sentido de querer ensinar algo a outra pessoa, mas é no sentido de pedagogicamente construir o formato. Então, a educação o tempo inteiro se dá desse jeito. Então, assim, a partir do momento que eu não tenho oposição, que eu aceito um preço que ele dá e que eu sei que esse preço está fora de mercado, eu de alguma forma estou educando ele, que é dessa maneira que os corretores trabalham, porque na cabeça das pessoas é natural que as pessoas elas generalizam. E o problema de generalizar as coisas é que isso nos tira a objetividade, isso nos tira a claridade das coisas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala nunca, sempre, todo mercado, todo mundo. Se a gente generaliza, a gente perde a claridade das ideias. Então, assim, não são todos, mas é natural que qualquer cliente que receba isso abordado de um cara, ele não tem a vivência dentro da área imobiliária, ele foi atendido uma vez, ele vai dizer o seguinte: cara, é dessa maneira que o mercado trabalha. E aí ele vai em outro, é dessa maneira. Por isso que o desafio que eu sempre tenho aqui, né, nos trabalhos que eu faço, Sandra, é o seguinte: é fazer o profissional entender que existe um funil. E não adianta a gente querer atravessar as etapas do funil. Por exemplo, não adianta eu fazer um contato com esse cara e captar um imóvel sem fazer todas as etapas. Não adianta eu fazer um contato, isso numa situação de captação, de obter o imóvel do cara para trabalhar a venda, trazer para minha prateleira. E não adianta, por exemplo, eu fazer o contato com o cara e querer ir para o fechamento. Isso é falho. Isso é uma coisa totalmente falha. Existe uma metodologia, existe um processo natural. E o funil que eu digo não é um funil de venda, é um funil da nossa vida. Como é que nós dois construímos um relacionamento? A gente se conheceu, a gente veio se entendendo, ou seja, se qualificou, a gente veio cada vez mais afunilando e hoje nós temos uma relação de amizade, de confiança, de trabalho, e é assim que funciona. Então, assim, todas as etapas do processo, elas são passadas. Então, se o profissional imobiliário não tiver isso muito claro, e volta a lógica do médico. Tanto é verdade que o médico fala pouco no consultório. Você pode perceber, o médico ele não fala nada, ele te faz a pergunta, ele me conta o que está acontecendo. Uhum. E aí a gente vai contando, ou seja, o que ele está fazendo? Um diagnóstico. Sim. Da mesma maneira, um profissional tem que saber fazer o diagnóstico. Eu quero comprar um imóvel de 500 mil. Me conta um pouco qual é a ideia. Teria que quase que fazer uma consulta, né? Totalmente. Ou até digo melhor,
Eu acho que não sei se eu estou aqui. Não, mas eu acho que eu acho que para quem está nos assistindo. Então eu queria dizer que é pedagógico, tá? Só assim, se a gente criar essa pedagogia, é muito mais fácil de o cara entender do outro lado que realmente é assim que um profissional se comporta. Não, e eu quero complementar isso dizendo a minha fala aqui. Veja bem, se eu chego em uma imobiliária qualquer e eu coloco a coisa da forma que eu acho, mas a pessoa que está do outro lado da mesa, o corretor, no caso, ele me auxilia, né? Ele me traz essa claridade, né? Ele vai dizer, seu Sandro, o seu imóvel, né? Precisa de repente passar por uma análise para a gente entender esse valor, né? E ele também conhecer, como você falou, as motivações, por que eu quero vender, o que eu quero fazer com o recurso, não que ele está invadindo a privacidade, mas ele está tentando entender, porque ele pode auxiliar em vários momentos, né? Ele pode direcionar em vários momentos. E eu acho que aí, na realidade, vale esse jogo, vou chamar o jogo da claridade, né? Para quê? Para que ele passe não só a ser o corretor que pegou o meu imóvel para vender, mas que ele passe a ser o meu consultor de negócio. Perfeito. Poxa, quando eu precisar fazer um negócio, eu vou fazer com o Estevão, porque eu sei que com ele eu vou ter toda a assessoria, ele vai me trazer a claridade do mercado, como está funcionando, as taxas, qual o melhor investimento, qual o melhor momento para mim vender, talvez eu estou tentando até vender num momento que não é adequado, qual seria o melhor momento para mim recomprar alguma coisa, enfim, então todas as orientações realmente como um profissional, né? Exato, capacitado, para que esse cliente saia da corretora com o seguinte pensamento: poxa, eu fui no lugar certo, eu falei com a pessoa certa e me sinto tranquilo, me sinto seguro, né, de fazer o negócio, mesmo que não seja aquele negócio que quando eu entrei eu tinha em mente. Exato. Talvez seja outro negócio. E geralmente não é, tá? Mas não é. Eu vou sair com a certeza de que é o negócio certo, é o negócio correto e é o negócio mais adequado para aquele imóvel, para aquele momento, para aquela situação. Seria mais ou menos dessa forma. Totalmente. Né? E uma das coisas, Sandro, e aí só para entender assim, das várias etapas, a grande chave é a qualificação. É a segunda etapa que a gente tem lá em cima, que é qualificar o cara. Ou seja, então deixa eu te cortar de novo. Por favor. Deixa eu te cortar de novo. Veja bem, nós viemos falando aí do mercado, falamos aí um pouquinho da tendência do mercado, então vamos entrar na questão do profissional, vamos abordar essa questão. Eu acho que é muito importante, até porque eu sei que você faz um trabalho nessa área, né, de mentoria, na área de cursos, e normalmente o que a gente vê? A pessoa decide trabalhar como corretor de imóveis, né? Às vezes até atraído, né? Porque a gente sabe que existem corretores hoje que são muito bem sucedidos, né? Que tem lá um bom carro, tem a sua boa casa, seu bom apartamento, enfim. Então tornou-se ali um profissional bem sucedido e isso acaba atraindo a atenção das pessoas e as pessoas sentem um desejo, eu vou ser corretor também. O que se observa na realidade é que a maioria das pessoas, quando decide ser um corretor, então procura um curso, né? Isso. Que existe hoje no mercado, várias empresas, vários cursos, é o TTI, né? Exato. Técnico em Transações Imobiliárias, e ele sai desse curso então e começa a procurar uma imobiliária para poder exercer então o seu trabalho. Esse profissional normalmente ele não tem a vivência, né? Ele não tem a experiência, né? Porque muitas vezes, para quem está de fora, acha que é simples. Eu já passei por essa experiência, né? Vou comprar um imóvel. A gente acha que é só comprar, assinar o contrato e está tudo tranquilo. Exato. E nem sempre é assim dessa forma. Né? Existem todas as precauções que você tem que cuidar, tanto na hora de comprar quanto na hora de vender, enfim. Então eu queria começar todo esse nosso bate-papo nesse sentido. Primeiro, o que a pessoa que pensa em ser um corretor de imóveis precisa fazer, essas pessoas que estão iniciando, precisam fazer depois que elas fazem o curso, ingressam em uma imobiliária e iniciam o seu trabalho, o que ela precisa fazer a partir dali para que ela consiga ter sucesso naquilo que ela vai empreender a partir desse momento? Bom, essa pergunta é boa, né? É a pergunta que vai dar agora eu quero fazer mais uma reflexão aqui, né? Para quem está nos vendo, para dizer assim, todas as transformações, todas as transformações e mudanças, se elas não acontecerem de dentro para fora, não faz sentido nenhum.
O que que eu tô querendo dizer com isso? Primeiro que a gente, né, que a gente tem que entender que se um cara é bem sucedido, é importante a gente entender qual boas práticas esse profissional teve, né? Isso é importante a gente entender as boas práticas, mas não ficar correndo atrás o tempo inteiro, porque senão a gente é gerenciado pela vida do outro. O outro está nos gerenciando, isso é muito perigoso. Sim. Porque, vou dar um exemplo, o cara daqui a pouco vê o cara ali que vendeu um negócio, fez um vídeo, eu também faço, daqui a pouco o cara está andando com um carro, eu também vou andar. E a gente tem que entender dentro dessa carreira profissional que ela só vai acontecer de dentro para fora. E isso é muito claro, isso para mim é muito claro. Um exemplo prático fora aí, né? Vamos pegar um pouco da área do futebol. Se fosse uma realidade, por exemplo, o Pelé era o rei do futebol, como é até hoje, e ninguém mais criava. Sim. E hoje nós temos o Cristiano Ronaldo, que com 35 anos de idade está num alto nível, e com 30 anos muita gente para, com 32 muita gente para, o cara está num alto nível fazendo 1 ou 2 gols por jogo, e o cara chega às 6 horas da manhã no treinamento, é o primeiro a chegar, o último a sair. Ou seja, são as boas práticas que ele faz. E depois do Cristiano Ronaldo e do Messi vão ter outros profissionais que vão ser aqueles que entenderem que essas práticas devem sempre existir, de dentro para fora. Então vamos lá, eu quis trazer esse exemplo para dizer o seguinte: existem no mundo imobiliário pessoas que são hoje como o Cristiano Ronaldo, um cara que hoje já sabe a posição, já sabe aquilo que faz, né? Tem um tempo né? E já sabe mais ou menos a habilidade que precisa para poder converter. Mas a gente tem que entender que ele também um dia ingressou no mercado. Ele um dia também teve que conhecer muita coisa, mas ele naquele momento entendeu que era a mudança dele interior que ia fazer dele um melhor profissional. Tomou uma decisão, né? Tomou uma decisão. E investiu nisso. Isso. E entendeu que isso assim... Posicionamento, eu diria, né? Totalmente. E aí eu quero criar essa linha para dizer o seguinte, pegar até um exemplo aqui do próprio Napoleão Hill, né? Falar um pouco aqui de que eu acho que é importante trazer uma citação. A construção da consciência do sucesso, quando a gente usa esse termo, a consciência do sucesso, exige algumas coisas. Ter uma ideia, quero entrar no mercado, mas entender uma coisa: qual é a contrapartida física que eu vou dar? Ou seja, o que eu vou entregar realmente? E vem outro fator também, além desse, que é importante: tem que ser inegociável. Ou seja, se é um propósito que eu quero, e o meu propósito não pode ser ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro tem que ser consequência. Porque se esse mercado nosso, como qualquer outro mercado, não for de pessoas, se a gente não entender que isso aqui é de pessoas, ou seja, é um outro ser humano que fez planos, que projetou, que guardou dinheiro uma vida inteira, que está em casa fazendo conta, se eu não entender que eu tenho que levar o melhor para essa pessoa, não faz sentido nenhum estar nessa área. O dinheiro é consequência disso. Porque se não for nessa base, provavelmente é aquilo que eu falo, é fazer o caminho fácil, não é fazer o caminho certo. Né? E o caminho fácil é isso, é botar uma comissão no bolso. Desculpa o que eu vou falar, mas o meu papel é tirar da zona de conforto, é comprar um carro de luxo e estar com um boleto no porta-luva, né? Digo, para pagar, porque daí o que vale é o status, é ter um... Então assim, a gente tem que entender por que a gente quer estar no mercado. Quer para ter uma vida melhor, saudável, ter ambição, diferente de ter ganância. Ambição é saudável, ganância não. Né? Então assim, ambição é sempre querer mais, isso é saudável. Então, tá nesse mercado para isso? Show. Então, essa transformação, Sandro, tem que ser de dentro. Ela sendo de dentro, o cara tem que ter também a cabeça, o coração e a mente aberta aqui dentro, para se permitir aprender e desaprender. Por que eu digo isso? Porque ele vai desaprender muita coisa, ou seja, existem muitas coisas que a gente já fazia durante a nossa vida e que nos levavam a alguns resultados. E hoje a gente vai construir novas práticas aqui dentro que vão nos levar a resultados melhores. É quase que uma obra em uma residência, né? Exatamente. Você precisa quebrar algumas paredes, né? Para construir novas. Mudando o ambiente, mudando talvez os cômodos, ampliando alguns, diminuindo outros. Eu diria até o seguinte, uma reflexão que a própria pessoa pode fazer é ela olhar para ela em primeiro lugar, né? Totalmente. Então, se tirar um carro bonito, carro chique, carro top,
o bom celular, a boa roupa, né? O que sobra? Quer dizer, quem sou eu como profissional? O que eu entrego, né? Porque você espera sempre receber alguma coisa, mas o que eu vou entregar para receber? Para poder me dar a condição de receber, né? E a gente faz uma análise assim, eu sempre converso muito com os amigos, e hoje a gente tem assim a plena convicção de que, como você falou, a gente tem muitas crenças limitantes. A gente tem que olhar um pouco para a gente entender quem a gente é. Exato. Né? E saber reconhecer em si as limitações. Eu acho que o primeiro passo para a gente modificar o nosso interior é a gente olhar para dentro. E essa coisa de se espelhar muito, né? Olhando para o cara e dizendo assim, poxa, eu quero ser que nem aquele cara, né? Então eu vou comprar... Isso é saudável. Isso é saudável desde que eu entenda que eu vou ter a minha vida também. Isso, né? mas não viver a vida do cara, né? É onde eu quero chegar. Olhando para o cara, eu quero ter um carro igual aquele cara, poxa, eu também quero ter uma casa na praia, eu também quero ter um apartamento. Mas não dessa forma que você falou. Então eu vou tentar de todas as formas fazer isso de uma forma artificial. Então eu compro um carro parcelado, compro um apartamento parcelado, esperando que eu vou ter o mesmo resultado que ele, mas não, eu preciso entender o que ele fez para chegar lá, né? Exato. O quanto ele se esforçou, o quanto ele aprendeu, Perfeito. o quanto ele ainda continua aprendendo, todo o seu posicionamento e o que ele teve que fazer para chegar até lá. Porque as pessoas gostam de ver a medalha no peito, mas não querem participar da batalha, né? Não querem ir para o campo de batalha. Totalmente. Né? Contigo. Uma outra coisa para complementar, até porque me veio a reflexão, que o segundo ponto é o seguinte: não é só o que é de bom. É preciso sempre a gente estudar todas as derrotas temporárias que a gente tem. É muito importante, pessoal. Porque é muito mais fácil, e aí eu quero pegar isso que tu falasse, né? O ser humano ele sempre tenta encontrar um álibi. Sempre. Ele sempre quer terceirizar ou sucesso ou fracasso. Sempre. Porque é muito mais fácil a gente contar uma história. Muito mais fracasso. Exato, mas é muito mais confortável a gente contar uma história do que a gente encarar um fato. Por isso que tem aquela máxima que diz assim, na vida tem 3 verdades, né? A de um lado, a de outro e a verdadeira. Na verdade é o seguinte, existe a diferença, entendendo isso, eu posso dizer para vocês, existe uma diferença entre contar uma história e encarar um fato. Sim. É muito mais confortável eu contar uma história. Eu dizer o seguinte, hoje está chovendo, poxa, e a pandemia, a economia, não, cara, o cara já está consolidado, não, eu vejo, cara, que o pessoal já tem carteira de cliente, já está a tempo, ou seja, muito mais fácil eu contar essa história do que encarar realmente o fato. E o que é encarar um fato? E aí eu quero usar mais um princípio aqui, alguns hoje estão me vindo aqui alguns insights, mas eu quero usar um princípio de uma reflexão aqui até do Timothy Gallwey, que é um dos escritores aí que eu também acompanho, considero e é um insight que veio. Quando a gente generaliza, a gente perde a objetividade, ou seja, imagina que a gente vai começar uma aula de tênis agora, e aí é isso, né? Quando a gente faz o primeiro movimento de dar raquetada, é natural que a gente não acerte a bolinha ou não passe a bola para o outro lado da rede. Num primeiro momento, a gente se conforta dizendo, beleza, eu não estou sabendo dar raquetada, né? Eu não estou acertando, a segunda também, a terceira também. A partir de um certo ponto, se eu não corrijo o movimento, eu começo a gerar uma frustração. Por quê? Porque a gente sempre gera uma expectativa de que vai dar certo, mas a gente acaba não analisando o fato e aí a gente se frustra. E o que a gente faz quando se frustra? Generaliza, que é aquilo que eu falei, tira a objetividade. O que a gente fala? Eu não sirvo para coisa. Ou seja, um cara vai fazer uma venda, é isso que eu falo. O cara está num processo de negócio, ele está conversando com o cliente lá em cima do funil, ele já quer trazer para o fechamento sem fazer o processo e principalmente a qualificação. E aí dá errado, o que ele começa a dizer? Eu não sirvo para coisa. Não, eu não sirvo, eu vejo que tem um monte de gente, não, isso aí não é para mim, cara, tem um monte de gente, ou seja, é muito mais fácil eu tirar o peso terceirizando e dizendo, não, isso aí não é para mim, eu não nasci para isso, o cara nasceu vendedor, do que eu encarar o fato, olhar o gesto, ou seja, corrigir o movimento da raquetada que eu estou dando. Será que é a raquetada certa? Se eu fizer isso, e aí eu tenho que aprender com os meus erros... Tem que aprender a técnica correta, né? Totalmente. Para atingir o objetivo, né? Totalmente. E assim, e é saudável também aprender com os erros dos outros. Sim. Por exemplo, chegar para um cara de sucesso e a gente tem que entender uma coisa. O que é uma carreira de sucesso? Na essência, é 1 milhão de fracassos.
mas é aquele cara que teve um fracasso e rapidamente entendeu que era um feedback, se levantou com muita resiliência, voltou, se lapidou e evoluiu, e evoluiu, e evoluiu. Uma carreira de sucesso é isso. Ela não é um cara que deu certo a vida inteira, é um cara que foi aprendendo, se lapidando, aprendendo, se lapidando, aprendendo, ou seja, degrau a degrau, ele foi entendendo que só dependia dele construir todo um círculo dentro dele de relações, de influência, de pessoas, né, de pessoas aí com um grau de conhecimento, né, para poder se nivelar e evoluir no sentido de melhorar. E aí vem a terceira coisa, Sandro, que é, né, aprender com os acertos, com os erros, e a terceira que é importante. Todo mundo se vê como uma empresa. Quando o cara entende que ele é uma empresa, eu sou um corretor de imóvel hoje, eu sou uma empresa. O que significa isso? Que o meu tempo profissional, o que trabalho na essência? Trocar tempo por dinheiro. Sim. Trabalho na essência é isso. O mundo profissional é isso, é trocar tempo por dinheiro. Se o cara passa horas no Facebook, ele troca tempo por lazer. Se ele passa horas no Instagram vendo sapato, relógio, ele está trocando tempo por lazer. E aí, é a tua empresa que está trocando tempo por lazer. E o que acontece? Se eu me vejo como uma empresa, eu tenho que entender que tudo que entra para mim de recurso não é lucro. A maior parte, acreditem, não é lucro. Tem que ser reinvestido em conhecimento, em otimizar, em criar ferramenta, em ampliar sua rede de negócio, mas muito com esforço. Aí as pessoas que podem do outro lado podem estar falando assim, mas é fácil falar isso, Estevam. Mas me diz um cara que trabalhou assim. Eu posso contar para vocês que eu tive uma corretora de imóveis que fez mentoria comigo durante 1 ano, e dentro de 1 ano, sem carro, só captando imóvel, e eu posso falar isso tranquilamente, ganhou R$525 mil em comissão para ela. Fez 28 negócios no ano. Por quê? Porque ela entendeu que são as boas práticas repetidas todos os dias de maneira disciplinada que é a verdadeira fórmula de sucesso. Não existe outra mágica. Lembra do Ayrton Senna? Eu não acredito só em talento, eu acredito em dedicação, trabalho e competência. Ou seja, se o cara tem dedicação, se o cara tem muito esforço, muita entrega e tem competência, ou seja, o que é competência? Aprimorar cada vez mais a capacidade dele, ele entende que ele vai se transformando, e aí é isso. Tem que ser negociável isso, porque é muito mais saudável, Sandro, chegar em casa e ver o Netflix do que ler um livro. É muito mais saudável. Mas se eu entender que um capítulo de um livro todo dia vai me transformar num cara com uma visão mais aberta, mais ampla, e hoje está fácil, é um vídeo, é procurar no Google, ou seja, a informação está disponível para todo mundo. Está disponível. É só querer. Então, por isso que eu volto a dizer do Senna o seguinte, não é o carro que ganha a corrida, é o piloto. Sim. Ele realmente tinha os diferenciais que eram nitidamente visíveis, né? Porque aquela conduta dele. O Senna na Toleman já foi um monstro, na Lotus ele já foi um monstro. A McLaren para ele foi né? Foi só botar ele agregou mais do que o próprio carro, né? Então, mas aí eu vou falar de um personagem que é uma figura, né, da mídia, o Silvio Santos, né? Certo. Todo mundo conhece. E perguntaram para ele como é que ele, né, falaria sobre a questão da trajetória dele, do sucesso dele, enfim, o cara que era camelô, né, numa época talvez, uns dizem que era mais fácil, outros dizem que era mais difícil, mas eu acho que não era tão fácil também, e perguntaram para ele exatamente isso, né, o que você fez para ter tanto sucesso? E aí ele abre o paletó dele, e ele diz, o que eu faço é isso, ele botou o paletó e debaixo está todo suado. Ele disse, é isso que faz a gente chegar ao sucesso. Muito trabalho, muita dedicação, cair, levantar, cair e levantar de novo, e muito trabalho, e muita dedicação, comprometimento. É por isso que hoje eu estou aqui, eu trabalho, eu levanto cedo, enfim, então ele relatou justamente isso, né? É difícil você entender que uma pessoa que teve sucesso e ela não fez por merecer, porque se a gente olhar os números dos que vencem, dos que não vencem, é nitidamente muito maior dos que não vencem. E se você for perguntar para o cara que não vence o porquê que ele não venceu, ele vai dizer, não, eu não sou o único que não deu certo, tem muita gente que não deu certo, ele começa a ir para o campo da desculpa, né?
eu não fui o primeiro, nem vou ser o último, tem muitos que não vão dar certo também. Eu vou pegar... Ao invés de ele tomar uma atitude, né, de olhar para si e dizer, poxa, eu não dei certo, por quê? Então pega esse ponto de interrogação e agora eu vou descobrir o porquê que eu não estou dando certo. Né? E se posicionar no grid de largada de novo e arrancar de novo, e entender que é uma construção que ela é dia a dia, é diária, né? Como tu falaste, tem um funil, tem um processo, eu tenho que entrar. Se eu não me enquadrar dentro do processo, se eu não buscar conhecimento, se não tiver um esforço, um comprometimento, se eu não for disciplinado, for o procrastinador, né? Que fala, não, amanhã eu vou fazer, aí amanhã ele vai dizer de novo, amanhã eu vou fazer, então nada acontece, nunca acontece, né? E você, quero ressaltar aqui, tem feito um trabalho muito bacana, né? Nós acompanhamos aí há pouco tempo a questão do curso, enfim, está para sair outro, né? Sim. Está para começar outro aí. Então, eu queria que você falasse sobre uma coisa muito importante. Hoje existem cursos técnicos, né? Então, por exemplo, eu quero ser o corretor, vou falar de novo, vou até uma determinada escola, lá eu vou ter um curso técnico, né? O próprio curso diz, né? TTI, né? Técnico em transações mobiliárias. Então, como é que procede-se hoje para o profissional que ele, além de fazer o curso técnico, ele também precisa de uma mentoria, né? Porque às vezes a pessoa sozinha ela não consegue, né, promover nela essas transformações, ou ela não consegue às vezes ter esse olhar de olhar para si mesmo e se enxergar, ou seja, descobrir os seus potenciais, né? E aonde ele está tendo vamos dizer, uma falha ou está tendo alguma dificuldade. O que ele poderia fazer, o que ele deveria fazer, Estevão, para que ele consiga então, para quem até está nos assistindo, possa dizer assim, então agora eu entendo o que eu tenho que fazer e como fazer. O que você diria para quem quer se tornar um bom profissional, quem quer atingir aí esse sucesso tão esperado? Bom, após esse ingresso no técnico em transação, é natural que ele vai ter que, né, procurar um escritório para poder aí estar atuando, né? Até porque assim, né, o técnico em transação, né, a maneira hoje como é colocado dentro do mercado, essa maneira online, é a mesma lógica de tu tirar uma carteira de motorista online. Sim. Eu digo assim, não quer dizer que se a gente tem a carteira, a gente saiba dirigir. Tu podes até estar habilitado e credenciado, né, para estar, não, eu estou legalizado, mas isso aqui não é sinônimo de sucesso ou de saber dirigir. Então assim, por quê? Porque tem que ter sempre um misto de teórico e prático. Ele vai ter que ter, na verdade. Então, a partir do momento que o cara vem para dentro de um escritório, o que seria o ideal? O ideal seria um estagiário ainda, na fase de estágio, né, o estagiário, ele entrar dentro de um escritório e ele buscar ao máximo possível um suporte, para ele não ficar solto também. Por quê? Porque é natural que todos nós somos seres humanos. Né? A pessoa, quando vai entrar no mercado novo, a gente cria uma energia nova, assim. Então a gente também, natural com a energia nova, né, que a gente, né, cria uma motivação nova. Sim. A gente também gera muitas expectativas novas. E volto a dizer, o que é expectativa realmente? É projetar no futuro. Sim. Ou seja, a gente já vem para dentro dizendo que vai dar tudo certo e que vai ser muito bom. Então assim, essa motivação é totalmente saudável. Mas qual é a diferença de 98% das pessoas e daqueles 2% que realmente têm sucesso em qualquer profissão? Entender que a motivação, ela só é uma nuvem de poeira que se levanta. Ela é só uma fumaça. Ela é só o que te dá, é o primeiro combustível. É bem subjetivo, né? É só isso. A motivação é algo naquele... por exemplo, uma palestra de motivação. O cara sai dali bombando, o cara sai com sangue no olho, o cara quer a milhão. Mas o que vai fazer realmente o cara ter sucesso são construir hábitos de sucesso. Ou seja, motivação é diferente de hábito, isso tem que ficar muito claro. O hábito envolve uma construção de novas rotinas, uma construção de novos comportamentos. E aí eu volto a dizer lá o que eu falei. Às vezes a gente aprender novos, é preciso a gente quebrar alguns que a gente já tem, ou seja, desconstruir alguns, desaprender algumas coisas.
desaprendendo algumas coisas, é natural que a gente construa novas coisas. Tem que se desintoxicar um pouco, né? Exato. Então, assim, e aí o profissional tem que entender uma coisa: só a imobiliária não vai fazer mágica. Só o marketing investido não vai fazer mágica. E aí eu falo para vocês o que eu falei antes. Não é só o carro. O carro é olhar para a imobiliária, é olhar para o marketing, é olhar para a estrutura do escritório, se o escritório tem um lustre bonito. Não é isso que vai fazer o resultado. O que vai fazer o resultado, de fato, é esse profissional se permitir entender que a comissão mais alta de todas é a imobiliária. Se a gente quiser, e é isso que eu te falo, citei agora aqui uma mentorada que trabalhou comigo, atuou comigo, ela ganhou 525 mil em comissão. Ela ganhou um salário mais alto do que muitos profissionais, muitos médicos, juízes, enfim. E ela é profissional imobiliária. E aí eu pergunto para vocês, mas qual foi o objetivo dela do outro ano? Subir para 700 mil. Porque é natural, volto a dizer, a ambição, que é diferente da ganância. Ou seja, a partir do momento que ela se entendeu, né, que ela entendeu ser uma empresa, ela entendeu que todos aqueles 525 mil não era lucro. Muito daquele valor, 80% daquele valor, era jogado de volta na empresa para melhorar a imagem dela, para melhorar as relações dela, para melhorar os instrumentos de trabalho dela. Novos investimentos, né? Exato. Então, assim, dessa maneira, e aí tem uma lógica, quero fazer aqui até um desenho, se vocês me permitem acompanhar na linha imaginária. Imagina que isso fosse uma linha de tempo, imagina que isso aqui fosse uma linha do tempo, e imagina que isso aqui fosse uma linha de resultado. Se o cara entra hoje no tempo zero na área imobiliária, ele não pode ter resultado rápido. Concordam comigo? E se ele tiver um resultado rápido, isso não trouxe a ele nenhum tipo de aprendizagem. Ou seja, e aí eu vou trazer até um pouco de física aqui. Experimenta empurrar um carro em ponto morto, sozinho. O que vai acontecer no primeiro momento? Nós temos que botar muita força no primeiro momento sozinho. Tu vai botar muita força, vai botar até o momento que tu consegue tirar ele do lugar. Tirando ele do lugar, ele vai começando devagarzinho a embalar. Até um ponto que tu consegue chegar num grau de força que com um dedo tu consegue conduzir esse carro. E aí naquela linha de resultado e de tempo, significa isso. Quanto mais força eu fizer ao longo do caminho, o resultado vai subindo. E isso é física. Acreditem na ciência, é a física. Quanto mais eu faço força numa profissão. E aí lembra, não é esforço só. Esforço é diferente de produtividade. Esforço é diferente de produtividade, né? O esforço é ficar botando só energia, às vezes em coisas erradas. Então é isso que eu tenho que entender. Eu tenho que entender realmente o que importa dentro do meu mercado. E aí vamos voltar para aquela reflexão. Se esse mercado é de pessoas, o que é a coisa mais importante dentro do nosso mercado? Conhecer uma pessoa nova todo dia. Relacionamento. Relacionamento. Porque se eu não conheço uma pessoa nova todo dia, não faz sentido ter o meu trabalho. O meu trabalho é de pessoas, então são as pessoas que estão do outro lado. São elas, eu preciso me conectar com elas, eu preciso construir relações, laços com elas, para trazer elas para dentro da minha futura carteira, vamos dizer, mas da minha relação, do meu círculo de relação. Então, entendendo que eu faço a força à medida do caminho, os resultados vêm. Aí é isso. Eu prefiro ter uma carreira que demore um pouco, mas coloque... E aí o papel que eu faço no meu escritório aqui é isso. Eu pego os novos que começaram no mercado e eu faço eles entenderem que não é só a carteira, mas são as boas práticas comportamentais que vão fazer ele ser um profissional de sucesso ou não. E aí ele que tem que fazer essa mágica, não sou eu, né? A mágica, eu digo, ele tem que estar aberto para fazer isso. Sim. E esse é o trabalho para construir essa carreira de sucesso, para poder trazer o cara cada vez mais na direção do que ter aquela carreira montanha-russa. Expectativa, frustração, expectativa, frustração, expectativa, frustração. Isso aí não é saudável. Isso dá um desgaste emocional, isso acaba com a qualidade de vida, porque se tu tá frustrado aqui, tu chega em casa, tu não te relaciona bem, E eu acredito muito em energia. É uma das coisas que eu acredito muito, que nós somos feitos, né, de matéria e energia. A energia é isso. Se nós não tivermos com paz de espírito, e a paz de espírito de um profissional é saber que está fazendo a coisa certa. Mesmo que ela demore, ter essa clareza, se ele entender isso, ele começa a ter
a construção da paz de espírito. Tu pode perguntar para mim, Estevão, mas é todo dia que vocês fazem negócio? Não. Tem muito mais dias que a gente não faz negócio. Mas as relações que a gente constrói, o sentido que nós fizemos hoje, as consultorias que a gente promove hoje, né, com alguns mentorados, é no sentido de o cara entender o seguinte, velocidade é diferente de direção. Não adianta a gente ir rápido, a gente tem que saber que a gente tem que estar no sentido certo. A velocidade aqui é relativa, eu só preciso estar no caminho certo, porque às vezes eu vou muito rápido no caminho errado, que é aquilo que eu falo, o cara vai muito rápido no fácil. É que nem viajar para um lugar desconhecido, sem um mapa, sem um GPS, vai totalmente no escuro. Ele vai perder tempo, parar em qualquer energia, lugar. Ele vai chegar em algum lugar, mas ele não sabe onde. Exato. Né? E vai-se embora tempo, energia e dinheiro. Exatamente. Depois tem que voltar, fazer todo o trajeto novamente de volta, planejar novamente a viagem. Exato. E corrigir a rota. Deu uma filosofada aqui, passei um pouco do ponto, desculpa. Mas é interessante. Bom, infelizmente a gente não tem, né, o dia inteiro para ficar conversando, é uma pena porque a gente ficaria aqui horas e horas conversando, com certeza, né? É sempre um bom papo, é sempre muito bom estar contigo aqui, estar trocando ideias e conhecimento, e a gente está sempre aprendendo também, né? É muito importante isso, e a gente está colocando em prática aquilo que a gente também fala para as pessoas, é relacionamento. As pessoas adquirirem também a habilidade e serem inteligentes o suficiente para saber que todo mundo pode contribuir em algum momento com alguma informação, alguma experiência e em algum momento também aprender também com a experiência do outro. A gente fala muito hoje em parceria e para finalizar eu queria deixar aqui uma ideia, né? Um tempo atrás eu ouvi alguém fazer um paralelo entre uma partida de tênis, né? E vamos pegar aí um exemplo, um jogo de futebol, né? Então o jogo do tênis ele é um jogo assim, adversário contra adversário, né? Eu jogo a bola para tentar matar o ponto e estou torcendo para o outro adversário não pegar a bola, então eu marco um ponto em cima dele. No futebol é um pouco diferente porque eu posso passar a bola para alguém fazer o gol, né? Então é uma jogada já em dupla, ou seja, já há uma parceria, né? Então é importante a gente entender o seguinte, o bom negócio, aquele negócio onde eu não preciso ganhar sozinho, né? Eu não preciso marcar o ponto sozinho, ele pode acontecer como um jogo de futebol, né? Os bons profissionais, eles podem ajustar a bola para que o outro venha e faça o gol. Perfeito. E isso acontecer de forma recíproca, né? Hoje eu passo a bola para você, você marca o gol. Amanhã você passa a bola para mim e eu marco o gol, né? Mas nós dois participamos da jogada, nós dois temos o mérito. Então eu acho que a partir do momento que a gente desconstruir essa competição, né, que existe, né? Porque no mundo da corretagem parece que tem uma competição, né? Eu para ser melhor que o outro, eu tenho que passar na frente, eu tenho que... Então eu queria chamar a atenção hoje para isso, que a gente pudesse acordar, que a gente pudesse buscar conhecimento, tentar se destacar pelo conhecimento, né? Eu acho que seria um bom conselho hoje para quem está nos assistindo, procurar se desenvolver também como pessoa, não ser aquele profissional, né, o mercenário que faz tudo a qualquer preço, que o que vale é o dinheiro e que o que vale é só o meu sucesso. Eu acho que seria importante a gente deixar essa mensagem hoje no sentido de que a gente possa se desenvolver também como ser humano, como pessoa, né? Eu acho que quem planta o bem, colhe o bem. Se você hoje é um cara de sucesso, é um cara que, poxa, passou pelo processo, ele sabe a dor, né, que tem que sentir para chegar lá. Então pega alguém pela mão também, né, ajuda alguém também a vencer, quem sabe isso também não retorna para você como uma bola para você acabar fazendo um gol lá na frente. Essa é a minha mensagem para você, queria que você deixasse aí as suas considerações finais. Infelizmente, né, o nosso tempo tá no funil. Sim, não, tranquilo. Sandro, obrigado, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade, tá? Pela gentileza sempre assim, ó. Parabéns aí a Saber Condomínios sempre. Eu vejo que o trabalho que vocês fazem é um trabalho, uma total acima da média, total assim, sem dúvida nenhuma. E aí eu volto a dizer, tá dentro daqueles 2% que estão construindo realmente, né, uma solidez e sucesso, porque alguém que é um prestador de serviço num segmento, ter a preocupação de levar conteúdo, levar informação, né, abrir conhecimento, onde é isso, né, as pessoas elas têm esse sentimento, né, que tu comentasse agora,
de competição, de olhar um outro como um adversário. E eu queria também aqui quebrar isso. A partir do momento que a gente fala que a transformação ela é interior, a gente não precisa se preocupar, porque a gente só compete com a gente mesmo. Somos nós contra nós, todos os dias. Ou seja, é aquela máxima, o inimigo do bom é o ótimo. Sim. É simples assim. Pessoal, por favor, peço para todos vocês, nunca olhem um outro profissional do outro lado como um concorrente, como um adversário e nunca como inimigo, por favor. Muito menos como inimigo. As outras pessoas que estão do nosso lado são parceiros. Assim como o Sandro falou, nós temos que entender uma coisa, na vida, tudo, e foi falado aqui também pelo Sandro, tem que ter a lógica da mão dupla. E a mão dupla é a reciprocidade. E aí, só para trazer para vocês aqui, o que é a reputação, o que significa o relacionamento também na essência? É a reputação e é a reciprocidade, ou seja, o que eu dou para receber não é o contrário. Tem muita gente que, o que eu recebo para dar? O que o cara vai me dar para me entregar? Pessoal, a gente não tem que ser assim, o comportamento tem que ser outro, a gente não tem que ter medo de entregar, não tem que ter medo de trazer para o lado, de ser parceiro, de entregar uma informação, de fazer um negócio junto, porque a gente está construindo uma mão dupla. Quem planta o bem, colhe o bem, gentileza gera gentileza e assim por diante. E a segunda máxima do relacionamento é a reputação. A reputação é isso. Será que realmente eu vou a partir de hoje encarar um fato ou vou continuar contando uma história que não deu certo por causa da chuva, do sol, da pandemia, por causa do outro? Ou eu vou encarar o fato, mudar os meus comportamentos, entender que esse negócio é de pessoas, entender que eu estou aqui para fazer o bem e servir, e isso tem que ficar muito claro, é servir ao outro. Nós vendemos serviço, ou seja, nós temos que servir. Servir é isso, é prestar um serviço de qualidade. Se o cara não vai comprar agora, tá tudo certo, agora eu tenho que esgotar as possibilidades, atender o cara e deixar ele decidir. A partir do momento que eu quero tomar decisão pelo cara, eu estou quebrando essa energia do negócio. A partir do momento que eu miro na comissão, eu estou tirando a energia do negócio. Então é entender que se o negócio é de pessoas, o meu foco, ou seja, a concentração de energia tem que ser exclusivamente para servir esse cara que está na outra ponta. Se eu entender isso, se eu entender que motivação é diferente de hábito, eu vou no caminho cada vez mais sólido do sucesso, construindo aí resultados extraordinários, e o mercado é abundante, tem espaço para todo mundo. Cada vez mais pessoas novas vão vir, pessoas novas vão sair desse mercado, né? Pessoas antigas vão sair, e assim funciona a vida para todas as profissões. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado demais aí. Estevão, muito obrigado mais uma vez, né? Como falei, não querendo jogar confete, mas é sempre um prazer estar na tua companhia, né? Agradecer o Rafa aí também, ninguém está vendo, mas tem aqui. Gente, a gente sempre depende de alguém, né? É verdade. O Rafa está aí ajudando a gente aí, ninguém está vendo. Mas muito obrigado, Rafa, pela tua colaboração, por estar sempre junto conosco também. E eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: se você segura a bola para você, acaba o jogo, né? Muitas vezes o cara segura a bola, acaba o jogo. Então, seja um cara que põe a bola em jogo, tá bom? Faça o teu passe, espere o retorno, porque você recebe aquilo que você entrega, por aquilo que você entrega, tá ok? Um abraço, muito obrigado a todos e até o próximo.